Olá, jovens, tudo bem com vocês? Aqui é novamente o professor Paulo, né, para a gente continuar trabalhando aí o tema da expansão islâmica, que é o capítulo 2 do livro 1 de vocês, de História. Alguns assuntos, né, que vamos começar na aula agora, alguns já foram trabalhados de certa forma, né, no nosso último encontro, porém é necessário retomar para a gente poder expandir um pouco os conhecimentos sobre o assunto, né? Bom, lembrando vocês que a gente vai falar da expansão islâmica, ou seja, da expansão de mais uma religião. Nós já estudamos esse ano, né, retomamos na verdade o nascimento do cristianismo e nós vamos falar hoje então do nascimento de mais uma religião, né, monoteísta, ou seja, uma religião que acredita em um único Deus, né, em uma única divindade, que é o islamismo, né? Bom, para a gente poder entender, a gente tem que lembrar que a religião islâmica ela nasce na Península Arábica, né, que é essa península aqui, que eu já havia comentado com vocês, que é uma região que fica justamente entre o continente africano, entre o continente europeu e o continente asiático. Portanto, era uma região aí privilegiada de localização, de relações comerciais que estabelecia com esses três continentes. Então, uma região, perdão, bastante rica, e aí é justamente nessa região que vai nascer essa nova religião que a gente está comentando. Bom, essa região aí, que é a Península Arábica, no capítulo 2 de vocês encontram, né, logo no início, aqui nas páginas, deixa eu encontrar, na página 15 vocês encontram aí algumas fotografias dessa região, que é uma região de desertos, que abrigava muitos povos nômades, né, muitos deles pastores, com, enfim, seus camelos, enfim, que utilizavam como meio de transporte para cruzar os desertos e se deslocarem de oásis em oásis. Oásis é justamente a região assim dentro de um deserto, né, que tem água, enfim, ela possui alguns recursos para poder facilitar aí a viagem ou até a estadia e fixação do ser humano. Bom, como eu já havia comentado com vocês, a gente também precisa entender, antes de falar do islamismo, né, que é essa nova religião que nasce, que significa submissão à divindade, ou seja, é uma religião que em si, no seu próprio título, no seu próprio nome, né, ela já apresenta aí a característica de fidelidade a uma divindade, que é Allah, que é o único Deus aí da religião islâmica. A gente, como eu estava dizendo, a gente precisa fixar algumas coisas, e uma das coisas que a gente precisa fixar antes de trabalhar o nascimento dessa religião é uma diferença que existe entre árabe e muçulmano. Árabe é justamente a pessoa que nasceu na Península Arábica. Portanto, é como ser brasileiro. Você nasceu no Brasil, você é brasileiro. Você nasceu na Península Arábica, você nasceu na região árabe, você é árabe. Ou seja, é um gentílico, um adjetivo aí, que também pode ser substantivo, dependendo da frase onde ele está, mas que quer dizer a origem da pessoa, onde a pessoa nasceu. Já muçulmano é aquele ou aquela pessoa que acredita na religião islâmica. Muçulmano, né, vem de uma palavra em árabe, né, que é muslim, que é também submissão, submisso. Então, tanto muçulmano quanto islâmico são duas formas de dizer a pessoa que segue o islamismo, e as duas referem-se à ideia da fidelidade a uma única divindade. Bom, tendo feito essa diferença e tendo recordado essa diferença aí para vocês, nós podemos começar a falar então do Islã, né, ou o Islã, que é justamente essa religião que nasce, e ela nasce com um profeta, né, a pessoa que vai guiar seguidores para essa nova religião, que é Muhammad. Muhammad, ou no aportuguesamento dessa palavra, Maomé, né? É justamente Muhammad, que nasceu em 571 da Era Comum, né? Ele era de família mercadora da Península Arábica,
né? E era um conhecedor, por ser mercador, né? E de família mercadora, conhecedor do judaísmo e do cristianismo. Então, o exercício que a gente já fez, né? Logo no início do capítulo 2, da página 13 e 14 da apostila de vocês, comentando um pouco as diferenças entre os textos sagrados da Torá, do Novo Testamento, da Bíblia e do Corão Suna, né? Sura, perdão. A gente conseguiu ver que essas três religiões elas têm em comum aí algumas ideias. Uma delas, né, é Abraão como o patriarca, porém traz interpretações um pouco diferentes, né, principalmente o islamismo em relação às outras duas, sobre Abraão. E aqui é interessante pensar, né, ao interpretar Muhammad como uma personagem histórica, ou seja, inserida social e historicamente, de que ele estava aí relacionado também com o judaísmo e com o cristianismo, conhecia essas duas religiões, né? Então, o islamismo ele nasce dessa influência também. Bom, é importante lembrar que na Península Arábica havia religiões antes do islamismo. Havia politeísmos, né, que são religiões que acreditam em várias divindades ligadas a Kaaba, que é justamente um local sagrado nessa região, existe até hoje, que tem um meteorito, ali uma rocha espacial, né, um meteorito, que em torno dele foi construído um templo e eram cultuados várias divindades, porque as interpretações das populações árabes na região acreditavam que esse meteorito foi enviado pelas divindades para, enfim, estabelecer essa conexão com o ser humano e o ser humano estabelecer essa conexão com elas. Bom, hoje, né, dando spoiler aí, essas religiões que haviam, né, que existiam, perdão, nessa época, no século VI, quando Muhammad nasceu, muitas delas não existem mais. Então, a Kaaba hoje ela fica dentro da mesquita, da maior mesquita na Península Arábica, né, na cidade de Meca, que é para onde os muçulmanos rezam aí suas 5 vezes ao dia em direção a ela. Então, nessa época que a gente está falando, que é o século VI da era comum, a Kaaba ela era ligada ao politeísmo. Bom, nós também temos que lembrar que na Península Arábica, por ela estar naquela localização estratégica, ela era uma região com comércio muito grande, né? Um comércio que movimentava muitas mercadorias, e esse comércio permitiu o enriquecimento aí de algumas pessoas dentro dessa região. Então havia uma elite, né, econômica ligada ao comércio que era politeísta. Então, ser politeísta na Península Arábica também era de alguma forma estar ligado aí às formas de religião e também de dominação que essa elite religiosa, política e econômica desenvolvia. Porém, né, Muhammad, apesar de ter nascido, né, em família mercadora, né, dentro dessa elite da Península Arábica, e também ser politeísta de nascimento, né, no sentido de que ele foi criado nessa tradição, mas conhecia o judaísmo e o cristianismo, ele, em 610, segundo a tradição islâmica, ele recebeu a visita do que seria o arcanjo Gabriel, né, também esse anjo que no cristianismo e no islamismo ele tem o papel de mensageiro. Então, né, de que o arcanjo Gabriel trouxe uma mensagem para ele, uma mensagem de Deus, que seria Alá, e a mensagem seria que Alá é o único Deus verdadeiro. Portanto, todas as outras divindades que eram cultuadas ali, ligadas a Kaaba, elas não deveriam ser cultuadas mais. E Maomé, ou Muhammad, deveria ensinar as pessoas que elas deveriam cultuar apenas Alá. Bom, Muhammad assim o fez, então ele começou a propagar essa mensagem, essa fé em um único Deus, que seria Alá, porém acabou sofrendo uma perseguição por parte dessa elite religiosa politeísta da cidade de Meca, que foi onde
Muhammad iniciou aí a sua pregação. Em Meca, ele conseguiu muitos seguidores, isso acabava, de certa forma, gerando um receio nessa elite econômica, política e religiosa, a ponto dela expulsar Muhammad e seus seguidores da cidade. Essa expulsão, né, que faz com que eles saiam, claro, eles saem no ano 622 da Era Comum, que é o primeiro ano, o marco inicial do calendário muçulmano, do calendário islâmico. Portanto, o calendário islâmico, se vocês pegarem, né, ele está num ano diferente do nosso, porque o ano zero deles, ou o ano que começa a contagem, é o 622 no nosso calendário, né? E esse momento fica conhecido como Égira, no português nosso, né? Ou Hijra, que é justamente êxodo, ou seja, saída. Esse marco aí que obriga Muhammad e os seus seguidores a saírem da cidade de Meca. Eles se deslocam rumo a um oásis próximo que havia e fundam uma cidade, né, que é a cidade de Medina, onde Muhammad e seus seguidores, né, vão controlar aí o comércio que vai haver em Medina, e todas as leis que regem a cidade, a vida das pessoas que vivem nessa cidade, são leis com base na fé islâmica. Muhammad vai escrever alguns textos, né, com base nas revelações que a divindade Allah fez a ele, que vai compor aí o Corão, que é o livro sagrado dessa religião islâmica, né? Bom, nessa cidade, Muhammad conseguiu unificar então vários grupos e povos diferentes, que antes acreditavam em divindades diferentes, porém acabaram se unindo pela fé em um único Deus, que seria Allah. Ele foi se fortalecendo, né, nesses 9 anos que ele ficou na cidade entre 622 e 631, ele se fortaleceu e fortaleceu os seus fiéis, a ponto de em 631 eles se organizarem para declarar uma guerra, de certa forma, né, aos infiéis, ou seja, aqueles que conhecem a fé islâmica, mas se recusam a se converter e continuam a propagar a fé politeísta da Kaaba. Então ele decide isso em 631, junto com seus seguidores, principalmente aqueles com maiores influências econômicas. Porém, em 632, no ano seguinte, né, ele morre envenenado. Não se tem dados históricos de quem realizou tal ação, tal ato, né? Porém, isso teve um profundo impacto na história do islamismo, né? E a gente vai entender por que logo agora. Em 632, então, quando Muhammad morre, seus seguidores entram num debate. Quem levaria essa guerra aos infiéis, essas guerras santas, essas jihads, que são as guerras santas, né, aos infiéis? Quem levaria isso? Quem organizaria? Quem estaria à frente dessas guerras santas, né? Bom, havia muitos califas. O que é califa, né? Califa significa sucessor ou representante, que eram chefes políticos, militares e religiosos que estavam ligados a Muhammad quando ele era vivo. E eles disputaram entre si quem seria o novo profeta, quem seria talvez o novo líder dessa religião. Houve duas correntes, que elas existem até hoje, duas correntes dentro do islamismo, os xiitas e os sunitas. Os xiitas geralmente são vistos como aqueles, né, mais conservadores dentro do islamismo, são vistos dessa forma, né? Não que eles sejam de fato, mas eles são vistos mais como conservadores dentro dessa religião, e eles defendiam que os líderes pós-morte de Muhammad deveriam ser da própria linhagem sanguínea de Muhammad. Então, seus filhos, netos, bisnetos e assim sucessivamente, né? Já a outra corrente, que eram os sunitas, defendiam que os líderes deveriam ser aqueles que conhecem muito bem a palavra, né, os ensinamentos de Muhammad, conhecem muito bem os textos do Corão, então seriam os mais aptos a liderarem as jihads. Bom, esse conflito ele existe
até hoje, né, há países que são xiitas e há países islâmicos que são sunitas, ou seja, tem visões diferentes sobre a religião e sobre como conduzir essa religião na contemporaneidade, mas é um conflito que vem desde o século VII, aí, da Era Comum, da nossa era, então. Bom, os islâmicos, eles conquistam inúmeros territórios, conquistam o norte do continente africano, conquistam toda a Península Ibérica, que é Portugal e Espanha, chegam até a conquistar um pedaço da França, até realizarem aí contra os reinos bárbaros, né, que a gente vai estudar na próxima aula, uma batalha, que é a Batalha de Poitiers. Nessa batalha eles acabam perdendo e voltando um pouco, retrocedendo as suas conquistas, mas ainda ficam na Península Ibérica. E não é à toa, né, nessa Península Ibérica que tem Portugal e Espanha, não é à toa que o português e o espanhol, principalmente o português, né, tem uma grande influência árabe. Nós temos muitas palavras de origem árabe na nossa língua, né? E eu convido vocês a pesquisarem, então, na internet essas palavras, para vocês saberem, né? Palavras que vocês falam todo dia, que elas têm origem árabe, e é justamente dessa época, do século VII até, enfim, vou dar um spoiler para vocês, os árabes ficam na Península Ibérica até o século XV, até o ano de 1492, que é o final do século XV. Bom, nós trabalhamos aí algumas informações principais sobre a expansão islâmica e o impacto que ela tem para a cultura ocidental. Deixo o convite para vocês pesquisarem as crenças da fé islâmica, que não é intenção nossa trabalhar nessa aula. Nós dedicamos ao nascimento dessa religião e o que ela propunha de novo aí em comparação com as outras que já existiam e o que ela trouxe de impacto para o Ocidente. Para o capítulo 2 da apostila de vocês, eu sugiro, né, os seguintes exercícios que sejam feitos. Um A e B da página 3 e o 2 e 3 da página 14, que eu já pedi para vocês fazerem, então sei que muitos já fizeram. O 2 da página 19, né, que vocês façam sozinhos, que pergunta com relação à morte de Muhammad, o que acontece depois dela. Então é para comentar sobre a divisão xiitas e sunitas, o que os xiitas acreditavam, o que os sunitas acreditavam. E nós vamos fazer juntos agora o exercício 8, a letra A, B e C, que está na página 23. Né? Não precisam me enviar por e-mail, não precisam postar, né, pelo menos o 8 que eu estou falando, o 8 e o 2 da página 19, não precisam postar na plataforma, não precisam me enviar por e-mail, vocês façam aí para fixar os conhecimentos de vocês. Então vamos trabalhar o 8 agora, né? Deixa eu projetar aqui para vocês o exercício 8. Bom, está aí na página 23 de vocês o seguinte: leia com atenção. Assim, Abderrahman e suas hostes atacaram Tours, na França. Né, os seus grupos aí atacaram Tours, na França. Segundo a apostila de vocês, hostes, né, na página 24, é tropas. Atacaram na França para ainda adquirir mais espólio, ou seja, adquirir mais riquezas, conquistarem mais territórios, enfim. Eles lutaram contra essa cidade tão ferozmente que a fúria e a crueldade dos muçulmanos para com seus habitantes da cidade eram como a fúria e crueldade de tigres raivosos. A gente precisa lembrar aí que nós estamos lidando com um texto do século VIII, ou seja, do século VIII, sobre essa batalha. E é uma visão dos ocidentais da época. Então é claro que eles eram contra os muçulmanos, eram contra os islâmicos. Então a visão que eles vão tecer, não estou dizendo que não foi assim, mas eu estou dizendo que a gente precisa entender também que a forma como foi escrita, ela tem uma visão por trás. Então, ao descrevê-los como tigres raivosos, né, furiosos, cruéis, é uma visão do autor, né, do documento. Bom, vamos seguir aqui. Eles assaltaram a cidade de Tours, né, na França atual, quase diante dos olhos do exército que veio salvá-la.
era manifesto que Deus iria castigar, ou seja, era evidente que Deus iria castigar tais excessos. E a sorte logo se virou contra os muçulmanos. Então o autor do texto ele é cristão e ele diz que a divindade vai castigar os muçulmanos pelo que eles estão fazendo. Novamente é uma visão do autor do texto, né? Vamos seguir aqui. A noite separou os dois exércitos, mas ao amanhecer os muçulmanos voltaram à batalha. Os cavaleiros logo chegaram, sem muito esforço, no centro do batalhão cristão. Mas muitos dos muçulmanos estavam temerosos pela segurança do espólio que tinham armazenado em suas barracas. Um falso grito surgiu nas suas fileiras, alertando que alguns dentre os inimigos estavam saqueando o acampamento, o que levou vários esquadrões da cavalaria muçulmana a voltarem para proteger suas barracas. Porém, parecia que eles estavam fugindo dos cristãos, e todo o exército muçulmano ficou preocupado. E enquanto Abderrahman se esforçava para controlar o tumulto e conduzir os seus homens novamente para a luta, guerreiros francos, que é um dos reinos bárbaros que a gente vai estudar, o cercaram e ele foi perfurado por muitas lanças, de forma que morreu. Então todo o exército muçulmano evadiu-se, ou seja, saiu, fugiu ante o inimigo e muitos morreram na fuga. Então o texto, né, desse autor aí, que foi traduzido pela professora Andréia Lopes Frazão da Silva, esse texto, que é a Batalha de Poitiers do século VIII, traz uma visão de um cristão, lembrando disso, de um cristão sobre os acontecimentos aí da Batalha de Poitiers, que escreve Poitiers, mas em francês, né, se lê Poitiers, uma língua que veio aí da mistura do franco, da língua franca com o latim. Bom, então tendo em vista toda essa visão por trás, né, todo esse olhar por trás que existe nesse texto, vamos responder aí esses três itens. Então vamos lá, com base no texto anterior, responda em seu caderno as seguintes questões, letra A, letra B e letra C. Repetindo, não precisam me enviar as respostas dessas questões que a gente está construindo juntos. É para vocês estudarem melhor, né? Então vamos lá. Letra A. De que maneira o autor se refere à atitude dos guerreiros muçulmanos ao atacar Tours? Ele se refere a eles como ferozes, como tigres raivosos, como cruéis. Então é essa a referência que ele faz. Qual é a consequência dessa atitude para os muçulmanos? Segundo o autor, que era cristão, é que eles seriam condenados pela divindade. Então seria a divindade que condenaria as suas ações porque elas são ações cruéis. Segundo a visão dele, claro. Letra B. Qual era a principal preocupação dos soldados muçulmanos durante a batalha? Segundo ele, o autor, era com o saque, ou seja, conquistar territórios, conquistar riquezas. Eles não estavam preocupados com mais nenhuma outra coisa, segundo o autor do texto. Bom, letra C. O autor do texto tem uma visão moralista a respeito da batalha de Tours. Qual a mensagem que o texto passa sobre a derrota árabe? O texto passa... Qual a mensagem sobre a derrota árabe? Que é justamente que eles estavam errados, que a verdadeira fé não era a fé árabe, que eles perderiam para os cristãos, porque Deus estava do lado dos cristãos. Então é essa visão que o autor traz. É claro que se tivesse um texto árabe sobre essa época, a visão do texto árabe seria a favor dos muçulmanos. Então a gente precisa entender e sempre lembrar disso, de que em história, quando a gente trabalha um documento como esse, como quaisquer outros, nós precisamos entender a visão do autor sobre, principalmente se é um documento escrito, a visão que o autor tem sobre o que está acontecendo. Porque um documento nunca é neutro, um texto nunca é neutro. Bom, aí escrevam no caderno de vocês as respostas, de acordo com o que a gente comentou. Bom, a aula de hoje, eu utilizei como referências a própria apostila de vocês e o livro de sempre, o Nova História Crítica, do Mário Schmidt. Na próxima aula, a gente vai começar a abordar a formação da Europa medieval e dos reinos bárbaros, para tentar entender quem eram os francos que lutaram contra os muçulmanos aqui na Batalha de Poitiers e qual a influência que eles têm para a formação da França, que é um país aí, um estado depois,
que vão se formar na Era Moderna, né, que é justamente o período que a gente vai estudar daqui a pouquinho, tá bom? Então, um abraço em todos vocês e até mais, pessoal. Bons estudos!